Descobriu que tem HPV e não sabe o que fazer? Assiste o vídeo até o final que a gente vai comentar um pouquinho sobre esse vírus que é tão comum. O HPV é uma sigla para papiloma vírus humano. É um vírus super comum entre nós. A gente calcula que aproximadamente 80 a 90% da população mundial tem o vírus ou já tiveram contato com ele. O grande problema é que quando vocês descobrem que tem esse vírus, ficam desesperadas por alguns fatores. Primeiro, que as informações sobre ele não é muito difundida entre nós, então a gente fica com muito receio quando descobre alguma coisa desconhecida. Segundo, porque tem a confusão de HPV com HIV, e aí as pacientes quando descobrem que tem HPV já ficam desesperadas fazendo uma associação que não existe. O HPV, ele é um vírus transmitido via sexual. Ah, doutor, mas só via sexual? Quando a gente fala em região genital, sim, só via sexual. E não adianta só usar o preservativo, a camisinha, porque escuto isso sempre. As pacientes falam, mas eu usei camisinha, eu uso camisinha sempre. Exato, mas a camisinha ela encapa apenas o pênis. Então, se o parceiro tiver alguma lesão no pênis, aí sim não vai transmitir para a vagina. O problema é que a lesão pode estar na vulva, na virilha, na bolsa escrotal, como a mulher pode ter a lesão na vulva, que são áreas que ficam desprotegidas durante a relação sexual. E sim, qualquer contato pode transmitir o vírus. A transmissão não é feita apenas quando o parceiro ou a parceira tem verrugas. Ela pode ocorrer de qualquer forma, então às vezes ela é silenciosa. Outra dúvida muito frequente é que as pacientes pensam que somente quando tem a verruga que a doença é transmitida. E não, isso não é verdade. Ela é uma doença que pode ser silenciosa, então se o parceiro ou a parceira tiverem o vírus, mesmo que nenhuma verruga, ela pode ser transmitida. Outro ponto importante que vocês precisam entender é a diferença entre HPV e uma doença causada pelo HPV. O HPV é um vírus, como eu disse lá no começo, que não tem problema nenhum você conviver com ele. Ele fica no seu organismo e pode ficar com você até o fim da sua vida sem causar nada. Mas em uma menor parte das pessoas, e quando eu digo menor, é menor mesmo, o HPV ele pode causar alguma lesão. E as principais lesões vão ser ou de alto risco ou de baixo risco. As de baixo risco são as verrugas. Claro que elas são feias, esquisitas, e elas podem aparecer em qualquer parte da região genital, mas elas não são malignas. A longo prazo, e quando eu digo longo prazo, é longo mesmo, em volta de 8 a 10 anos, a gente pode ter uma malignização, o que é muito difícil acontecer com as verrugas. Já as lesões de alto grau são as lesões que ficam no colo do útero, aquelas que as pacientes não enxergam. E não significa que necessariamente vão ser verrugas, mas são lesões que também, se não tratadas, a longo prazo podem virar um câncer de colo do útero. E longo prazo é longo de novo. Lembre-se que não vai ser no de repente. Então, se em algum momento você descobrir que tem HPV, não se desespera, não existe motivo para isso. O mais importante é o que você já deve fazer desde sempre: o acompanhamento com seu ginecologista, o exame físico e, claro, os exames de rotina, como o Papa Nicolau. A gente vai conversar bastante ainda sobre o HPV nos próximos vídeos, inclusive nos vídeos sobre Papa Nicolau você consegue entender um pouco melhor sobre esse exame, e nos próximos abordarei ainda a questão de tratamento, como tratar as lesões de colo do útero e como tratar as verrugas. Acompanhe! E claro, como sempre, se você gostou, curta, compartilha e siga meu canal.